Olá, meus amiguinhos e amiguinhas, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, como nós já estudamos a parte referente a número de oxidação, agora vamos estudar as reações de oxirredução ou reações redox, beleza? Muito bem. Observe aí um pequeno experimento, onde nós temos uma lâmina de zinco que eu coloquei parcialmente submersa em uma solução aquosa de sulfato de cobre, que é de coloração azul, devido aos íons cobre presentes na solução. Com o passar do tempo, observamos o seguinte: a formação de um depósito avermelhado de cobre na superfície da barra de zinco. E a solução de sulfato de zinco, que apresentava um azul bem intenso, agora um azul um pouco mais claro. O que será que aconteceu? É exatamente isso que nós vamos investigar. Observe o seguinte: o zinco, ao entrar em contato com o sulfato de zinco, ocorre uma reação que os químicos chamam de reação de deslocamento, onde o zinco que está na barra vai tomar o lugar do cobre. Como assim tomar o lugar? Pois é, o zinco está na barra, ele vai para a solução na forma de íon. E o cobre, que está na solução, vai para a barra, se depositando na barra de zinco. Observe que o zinco era sólido, passou a ficar aquoso. O cobre estava aquoso, passou a ficar sólido. Então ocorreu uma espécie de deslocamento. O zinco tomou o lugar do cobre. Tudo bem? Pois bem, observe que a solução de sulfato de cobre é azul. O cobre sólido é o depósito avermelhado que se formou. E aí a solução mais clara, que é a solução de sulfato de zinco, visto que os íons zinco não tem cor. Tudo bem? Perfeito. Vamos investigar aqui a equação iônica, porque toda reação química que ocorre em meio aquoso, ela fica bem mais representada na sua forma iônica. E como é montar a forma iônica? É só pegar as espécies químicas que estão em meio aquoso e fazer a dissociação na forma iônica. Então, observe aqui, o sulfato de cobre eu separei o íon cobre do íon sulfato, porque estão aquosos. O sulfato de zinco eu separei o íon zinco do íon sulfato. E você percebe uma coisa interessante. O íon sulfato, ele antes estava dissolvido, e permanece agora dissolvido. Ele estava dissolvido e permaneceu dissolvido, ou seja, os íons sulfato não participou da reação. Se não participou da reação, a gente pode eliminar da equação iônica. Esses íons que não participam do processo, nós chamamos de íons espectadores, beleza? Eles não aparecem na equação iônica. Então, aqui é a equação iônica, você tem o zinco reagindo com o cobre, transformando em zinco 2+, e o cobre 2+, transformando em cobre. Ou seja, nesse caso, para que o zinco diminua o NOx, ou melhor, para que o zinco aumente o NOx, porque o zinco sai de NOx 0 e vai para NOx mais 2. Já o cobre sai de NOx mais 2 e vai para 0. O zinco aumentou o NOx e o cobre diminuiu o NOx. Isso só foi possível porque o zinco doou 2 elétrons para o cobre. Quando o cobre recebe 2 elétrons do zinco, 2+ são anulados com 2-. Sua carga foi para 0. E o zinco perdeu 2 elétrons. Quem perde elétron fica com carga negativa. Nesse caso, 2+. Ok? Então, escrevendo as semi-reações que acontecem, observe o seguinte: a transformação de zinco a zinco 2+, ocorreu através da perda de 2 elétrons. Esse processo nós chamamos de oxidação, ou seja, doar elétron é um processo que os químicos chamam de oxidação. Então, a semi-reação de oxidação é essa. O zinco doou, ou melhor, se transformou em zinco 2+, porque doou 2 elétrons. Então, esse processo de doar elétron chamamos de oxidação. E os elétrons doados aparecem, depois da seta. Tá vendo? Muito bem. Observe que essa transformação, como eu já falei, é denominada de oxidação. Então, oxidação é perda de elétron. Perda de elétron implica em aumento do número de oxidação. Observe que o NOx do zinco,
ele sai de 0 e vai para mais 2. Então, tem uma diquinha. Oxidar é dar elétron. Fica a dica para vocês. Prosseguindo. A próxima semi-reação, nós temos o seguinte. À medida que os átomos de zinco se oxidam, ou seja, doam elétron, os íons cobre 2+, recebem esses elétrons. Olha aí, os íons cobre 2+, recebem esses elétrons, se transformando em cobre 0. Esse processo chamamos de redução. Olha aí a semi-reação. Elétrons recebidos é elétrons antes da seta, indicando ó, que o cobre 2+, vai receber ó, com dois elétrons e a sua carga vai para 0. Sai ó, de mais 2, ao receber os 2 elétrons, os 2 elétrons neutralizam as suas cargas 2+, transformando em 0. 2 menos com 2+, 0. Beleza? Então, como eu falei, esse processo chamado de redução. Beleza? Então, a redução é ganho de elétrons e é percebido pela diminuição do NOx. Observe que o NOx do cobre ó, era mais 2 e foi para quanto? Para 0. Então, ocorreu uma diminuição do número de oxidação. Beleza? Então, lembre disso. Redução implica em redução do NOx. Se ligou? Se liga aí, viu? Muito bem. Como reconhecemos uma reação de oxirredução? Muito simples. É só porque ali, na realidade, eu mostrei para vocês, a gente viu lá a reação global e eu mostrei as semi-reações, a de oxidação e a de redução. Mas nos exercícios vai aparecer assim para vocês, véio, a equação. Como é que você sabe que ali ocorreu oxidação ou redução? Olhando o NOx de todo mundo. Observe que o zinco sai de NOx 0 para NOx mais 2. Você compara a espécie química antes da seta e depois da seta. Se o NOx aumentou ou diminuiu? Se o NOx aumentou, ou seja, se teve variação de NOx de alguém, reação de oxirredução. Mas você perceber que do reagente para o produto, reagente antes da seta, produto depois da seta. Se do reagente para o produto não ocorreu variação de NOx, então a reação não é de oxirredução. Mas se ocorreu variação do NOx, se o NOx de alguém mudou, a reação já é de oxirredução. Beleza? Se liga aí. Aí você percebe, se o NOx aumenta, ou seja, nesse caso aqui do zinco, saiu de 0 para 2. NOx aumentou, então oxidou, oxidação. Já se o NOx reduzia, o cobre sai de mais 2 para 0, não é verdade? Ó, toda substância simples, como nós já vimos, tem NOx 0. Ocorreu redução. Olha outro exemplo aqui. Ó. Nesses casos, pessoal, que não aparecem os íons, vocês precisam calcular o NOx de todo mundo. Aí. Aqui eu já calculei ó, o NOx de quem varia, que é o nitrogênio, o fósforo, tá vendo? Tá variando o NOx. Mas vamos lá. Substância simples, NOx 0. Beleza? No caso do oxigênio, como é que você achou, professor, o NOx do nitrogênio aqui? Simples. Eu fiz o quê? Eu peguei a fórmula química, HNO3, e fiz aquele joguinho do escorrega, aquele joguinho da velha, que a gente aprendeu na outra aula. Olha, olha tá vendo? Aí eu peguei primeiramente a carga de todo mundo, o hidrogênio mais 1 ligado a metal, oxigênio menos 2 na maioria dos compostos. Só nos peróxidos que é menos 1. Nitrogênio é o que eu quero saber, X. Aí eu vou pegar a quantidade de átomos vezes a carga. Aí eu vou pegar mais 1 aqui, ó. Tá vendo? Mais 1. 1 vezes X, X. 3 vezes 2, menos 6. Igual a 0. Então, X vai ser quanto? X vai ser mais 5, fazendo a continha. Então, X é o NOx de quem? Do nitrogênio. É aqui. É assim que você faz. Mesma coisa para quem? Para o ácido fosfórico, que é o HNO3. HNO3 não, perdão. H3PO4, né? Que é o ácido fosfórico. H3PO4. É só fazer o joguinho da velha. Ó. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. O que eu quero saber, X. 3 vezes 1, mais 3.
1 vezes x, x. 4 vezes 2, 8. Somando tudo, dá 0. Resolvendo essa continha muito simples, x vai ser igual a mais 5. Tá vendo? Tranquilamente. Aqui, nitrogênio, oxigênio é menos 2. Então, nitrogênio tem que ser quanto? Mais 2 para dar 0. Porque a soma em um composto, a soma do NOx, é sempre igual a 0. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1. NOx fixo. Agora, nesse caso, como o oxigênio tem NOx fixo menos 2, então, como a soma tem que dar 0, nitrogênio é quanto? Mais 2. NO. Aqui é menos 2, aqui é x. Como a soma tem que dar 0, nesse caso, x é quanto? X é mais 2. É por isso que o nitrogênio foi mais 2. Tá vendo? Aí você percebe o quê? Você percebe que variou o NOx. O fósforo era 0, passou a mais 5. Então, oxidação, aumento do NOx. O nitrogênio era mais 5, foi a mais 2, diminuiu, redução, tá vendo? Beleza? Então aí você tem, é desse jeito que você reconhece uma reação de oxidação, através da variação do NOx. Outra coisa interessante é a ideia de agente oxidante e redutor. Olha só, o ferro, ele saiu de 0, se você olhar, ele saiu de 0 e foi para mais 2. Então o ferro, a gente sabe aqui, ó, ele sofreu oxidação. Mas em contrapartida, alguém tem que sofrer redução. Então, quem foi que sofreu redução? Quem sofreu redução aqui, ó, foi o hidrogênio, que ele sai, ó, de mais 1 e vai para quanto? E vai para 0. Então, ele sofreu redução. Não é verdade? Aí eu tenho que entender o seguinte: quem sofre oxidação, de certa forma, está forçando o outro se reduzir. Ou seja, está provocando a redução. Por quê? O ferro se oxida. Então, provoca no outro a redução. Por isso que o ferro a gente chama de agente redutor, porque sofreu oxidação. Já o HCl contém o hidrogênio, o átomo, que sofreu a redução. Então, se o hidrogênio sofreu a redução, o hidrogênio está provocando no ferro a oxidação, porque para o ferro reduzir, ou seja, ganhar elétron, para o hidrogênio reduzir, ganhar elétron, é necessário que o ferro, ele sofra o quê? Ele sofra oxidação. Não é verdade? Doe elétron. Então, o HCl é a espécie química que contém o átomo que sofreu redução. Então, a espécie química que contém o átomo que sofreu redução é o agente oxidante. Tudo bem? Então, lembre disso. O agente redutor é quem sofre a oxidação, porque provoca a redução. Lembre, o agente redutor é o cara que faz a coisa. Ou seja, ele se oxida para o outro se reduzir. Ele provoca a redução. O agente redutor, tá certo? Já o agente oxidante provoca a oxidação. Por isso que o ferro se oxida, é o agente redutor. Tem uma dicasinha bem legal para vocês, olha. É a questão do agente de viagens. Quando você vai fazer uma viagem, você procura o agente de viagens. O agente de viagens viaja com você? Não. Então, o agente de viagens não viaja. Então, o agente redutor não se reduz. Lembre disso. O redutor oxida, sofre oxidação. Já o oxidante, o agente oxidante, sofre o quê? Sofre redução. Então, lembre disso. O agente de viagens não viaja. O agente redutor não se reduz. Se ele não se reduz, ele se oxida. O agente oxidante não se oxida. Se ele não se oxida, ele se reduz. Beleza? Lembre disso. E outra ideia é o seguinte: o agente de viagens, você sempre procura antes da viagem. Então, o agente redutor e o agente oxidante, você sempre procura antes da seta. Beleza? Essa é a diquinha que eu queria passar para vocês hoje. Então, ó, a espécie química que provoca a redução chama-se agente redutor, né?
E o agente redutor, lembre disso, ó, sofre, vou colocar de novo aqui, ó, sofre oxidação. Olha que legal. Já a espécie química que provoca a oxidação chama-se de agente oxidante. E o agente oxidante, lembra, o agente oxidante não se oxida. Então, ele sofre o quê? Redução. Legal. Valeu, meus amiguinhos. Até mais. E acompanhe os próximos vídeos. Tchau, tchau.